bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje está no Salmo 50, versículo 15. Presta atenção, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Vou ler de novo, vale a pena a gente ler de novo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Bom, esse texto é tão extraordinário que eu gostaria de chamar a sua atenção para uma reflexão profunda sobre lições preciosas desse texto da palavra de Deus. Então escuta bem o que nós podemos aprender desse texto maravilhoso. Primeiro, invoca a Deus no dia da angústia. Ou seja, nos momentos mais difíceis, quando você não vê saída, quando ninguém está por perto para te ajudar, quando você mais precisa e não tem ajuda das pessoas, busque a Deus, invoca a Deus em oração, invoca a Deus cantando hinos, invoca a Deus estudando a Bíblia. Como diz o texto, invoca a Deus no dia da angústia. Se você pegar essa frase e fizer uma conexão com Mateus 11, de 28 a 30, Jesus diz assim: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, no tempo da angústia. Então Deus está dizendo assim: está doendo, está gemendo, está sofrendo, está difícil, não está claro, você não entende, está passando por uma crise na sua vida, em qualquer área da sua vida, invoca-me na hora da angústia, e eu vou te ouvir, diz o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus, né? E o texto fala assim: Ele te livrará. Deus vai livrar você nesse momento tão terrível que você está passando. Faça uma experiência. Vai no seu quarto, se ajoelha, conversa com Deus. Se for preciso, chore. Se for preciso, grite. Se for preciso, fique ali um tempão na presença de Deus. Deus vai te ouvir com certeza e vai responder às suas preces. Ele te ouvirá e Ele te livrará também. Amém? Eu creio nisso e eu sei o que eu estou falando. E você também sabe que é assim que diz a Bíblia Sagrada. Aí tem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que uma vez que você vai a Deus, uma vez que Deus te ouve, uma vez que Deus te acalma, uma vez que Deus te enche de paz, você vai glorificar o nome de Deus, você vai exaltar o nome de Deus, você vai louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Isso é maravilhoso, né? Então, o seu choro vai se transformar em alegria, a sua tristeza vai se transformar em gratidão, e você vai dar um testemunho poderoso desse Deus tão incrível, que nos escuta, que nos atende, que nos responde, que nos cura, que nos transforma, que nos liberta e que nos salva. Eu selecionei aqui 7 exemplos de personagens bíblicos que passaram por momentos terríveis de angústia, por momentos difíceis, e eles fizeram exatamente isso aqui que está no Salmo 50, verso 15. Invocaram a Deus, Deus ouviu, respondeu e o salvou. Anota aí. Número 1, o apóstolo São Pedro. Pedro teve vários problemas, mas um dos momentos mais difíceis da vida dele foi quando ele estava andando sobre as águas e de repente começou a afundar. E ao afundar, ele percebeu que iria morrer. Então ele levanta a mão, dá um grito, faz uma oração que é um clamor, que é um grito, e diz: Senhor Jesus, salva-me. E Jesus estende a mão e o salva. É o que eu li aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Pedro fez isso e Deus o livrou. Entendeu a mensagem? É para você também. Número 2, o leproso que está em Mateus capítulo 8. Esse leproso estava à beira da morte, esperando a morte. Ele já tinha pensamentos já de morte, de suicídio. Ele estava depressivo, angustiado, desesperado. Não via saída, não via solução. E naquele momento mais difícil, na hora da sua pior angústia, ele viu Jesus que se aproximava. Ele foi a Jesus e clamou ao Senhor. E disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E foi ali que Jesus o abraçou, o tocou, o perdoou, o curou e o purificou. Cumpriu na vida dele o Salmo 50, verso 15.
Terceiro exemplo, o paralítico de João 5. 38 anos. A angústia, o sofrimento era muito grande. E ele não tinha perspectiva nenhuma, porque ele não tinha certeza de que poderia entrar naquele tanque de Betesda. E foi quando Jesus chegou e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E num dia de sábado, Jesus o curou. Ele, na hora mais difícil de angústia, invocou o Senhor e o Senhor o atendeu. Tremendo, né? Extraordinário. Vamos para o exemplo de número 4. O cego de Jericó, que está em Marcos 10, 46 a 52. Ele estava na beira do caminho clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e o curou. Na hora da angústia, como diz o Salmo, invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei e te livrarei. O quinto exemplo, o ladrão da cruz, conhecido como Dimas, o homem que na hora mais difícil estava morrendo ao lado de Cristo. Ele invocou o Senhor e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus o ouviu, o abençoou, o perdoou e o salvou. Lucas 23, 42 e 43. Que tremendo, né? Isso enche o nosso coração de esperança e de certeza. Exemplo número 6. Elias, o profeta Elias, que teve depressão, que teve angústia, que teve sofrimento, mas que também teve uma hora em que a sua fé foi colocada em xeque, foi colocada em questão. E ele, naquele Monte Carmelo, orou a Deus, clamou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu. Ou seja, Elias, 1 Reis, capítulo 18, 16 a 40, ele também